Como descrever um gênio? Quais parâmetros? Como identificar, em meio a uma sociedade tão complexa e caótica, um gênio? Norbert Elias destaca em seu livro Mozart, A Sociologia de um Gênio, de 1991, algumas notas sobre esse músico. Wolfgang Amadeus Mozart, nascido em Salzburg, em Viena, em 27 de janeiro de 1753 e faleceu em 5 de dezembro de 1791. Foi um prolífico e influente compositor austríaco do período clássico. Mozart foi o sétimo e último filho de Leopold Mozart e Anna Maria Perti. Mozart mostrou uma habilidade musical prodigiosa desde sua infância, orientado sempre por seu pai, que era um professor de música. Já competente nos instrumentos de teclado e no violino, começou a compor aos 5 anos de idade e passou a se apresentar para a realeza europeia, maravilhando a todos com seu talento precoce. Chegando à adolescência, foi contratado como músico da corte de Salzburg. Porém, as limitações de sua vida musical na cidade o impeliram a buscar um novo cargo em outras cortes, mas sem sucesso. Mozart foi autor de mais de 600 obras musicais, mas com todo esse talento e genialidade, porque Mozart então viveu irreconhecido como um gênio da sua música de sua época. Aliás, esta foi uma questão do qual Mozart sofreu muito, justamente por não ser reconhecido o quanto imaginava. Apesar de logo cedo Mozart apresentar como um grande potencial para a música, ele não era conhecido como um membro da corte, ou seja, das mais altas classes ou da sociedade. Isso também o limitava enquanto artista na sua composição. Mozart, diferente de Beethoven, tinha sua criatividade presa e controlada, até certo ponto, pela corte. Isto é, ele precisava compor o que a corte queria ouvir, e não necessariamente o que ele queria compor. Assim, Mozart, ao contrário de seu pai, nunca aceitou em seu íntimo a posição de inferioridade dentro da sua posição social. A revolta de Mozart em Salzburg, Viena. A revolta de Mozart contra o príncipe e o pai constituiu em uma difícil disposição daquele jovem de 25 anos. Muitos músicos de sua época aceitariam o cargo em troca de uma vida segura, mas não Mozart. A necessidade de assim decidir o que teria ferido no seu âmago de sua coragem para enfrentar a vida de seu processo criativo, de poder encontrar sentido em sua vida. Mozart provavelmente viveria em Salzburg como um pássaro sem asas. Porém, o fato de não ser declarado ter os status da nobreza em sua ímpar personalidade lhe desencadeou diversos problemas, imbricando em tensões sociais. Outro fato relevante que Elias estrutura em sua obra resulta na situação social em que a estrutura do pensamento da época não conseguia ou tinha dificuldades em reconhecer a figura de um gênio. Diz Elias: mas Mozart sabia que a maioria, se não todos aqueles a que queria agradar, tinha apenas uma remotíssima noção de sua música, e nenhum reconhecia seu exponencial talento. Fecha aspas. Esse aporte estabelecido que Mozart não tinha um suporte de amigos verdadeiros, sendo apenas sua família, e ainda assim passavam por dificuldades, tanto financeiras quanto relacionais, isso já nos anos finais da vida de Mozart. O fato de não ter o reconhecimento do qual imaginaria ou esperava ter, o levou para o fundo do poço. E isso corroborou com seu declínio social e com o agravamento de sua saúde, o levando para a morte de forma prematura. Mas enfim, para Elias, o que é um gênio? Claramente, Mozart foi um gênio para Elias, e Elias define o gênio com a seguinte frase: o sujeito que desvia da normalidade social. Talvez a nossa vida corrida em sociedade nos façam fechar os olhos
para aqueles que são diferenciados e que talvez tenham algo a mais a mostrar. E que, de fato, muitas vezes só enxergaremos com o passar do tempo, em um processo, pois um gênio está à frente do seu tempo.